Olá, seja muito bem-vindo, começando mais um episódio aqui. Esse podcast, você já sabe, é para você que quer empreender, é para você que quer se inspirar em muitas histórias. Eu sou Luciano Amaral e claro que eu estarei sempre por aqui. E também, é claro, sempre recebendo convidados especiais. E o nosso convidado de hoje, olha, rei da internet. Você pode considerar o que você quiser, porque o cara manja muito de conteúdo e tem uma história mais do que interessante. E claro que é um homem de sucesso hoje, mas... será que tem algum perrengue nessa história? A gente descobre a partir de agora. Senhoras e senhores, Rafa Dias! Rafa, que legal, cara, ter você aqui. Que prazer, o prazer é todo meu estar aqui, poder contar um pouco da parte que não é tão fácil, né? Do perrengue, dos percalços da carreira. É porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas ficam, Rafa, muito focadas só em... ele é um homem de sucesso hoje, ele é uma pessoa de sucesso hoje, ele fez isso, faz aquilo, não sei o quê. Que legal. Parece, fica uma hora que a pessoa nunca teve um perrengue na vida, porque ela não teve que arriscar, não teve medos, não teve nada nessa vida, nessa trajetória inteira. E você, com certeza, já teve Muito. algum momento que passou por um caos ali, por um perrengue, em que você até se viu, sei lá, duvidando do seu potencial ou algo do tipo. Super, super. Até tinha pensado num perrengue, mas eu acho que tem uma história que é mais a história da minha carreira mesmo, né? Eu comecei em Floripa, eu sou de Floripa, Uhum. e vim morar em São Paulo para tentar minha carreira. Consegui trabalhar em alguns lugares, mas sempre passando muito perrengue, assim. Muito perrengue, muita dificuldade para pagar as contas. Tá. Até que depois de 5 anos eu desisti de São Paulo e voltei para Floripa. Você desistiu? Eu Essa parte eu não desisti. sabia. Eu Eu achei que quando desisti. você veio, você já veio e ficou Não, sempre. eu desisti porque eu não conseguia mais pagar minhas contas, não fechava a matemática ali. A MTV já estava dando sinais de que a coisa não ia. Que ano que era isso? 2012? Isso Por ali? 2012, é. Tá. 2012. Foi em 2012 que eu volto pra Floripa. E aí, pô, eu não tinha mais como, sabe? Não dava mais. As contas não fechavam mais. Eu fui obrigado a voltar a morar com meus pais. Eu tinha 28 anos. Nossa, que baque, né? Porque com 28 você falou assim, Não, você putz, cria mil, sim, né? Mil possibilidades. Você quer chegar nos 30 de um sim. jeito. E daí eu com 28, e eu vim morar aqui com 23. Então com 28 eu voltando, era assim, pô, não deu certo, sabe? Não rolou. E eu lembro, até hoje, assim, eu na sala, na cozinha, na casa dos meus pais, que eles moram até hoje, 30 anos, eles moram na mesma casa, e eu chorando, assim, na mesa com eles, por, de alguma forma, tá achando que estava decepcionando eles. Porque fracassou, né? Eu É, fracassei, pai, mãe. fracassei, voltei, vou morar aqui de novo. E eu queria, né, dar algum tipo de orgulho, queria ter feito outra história para vocês, queria, né, construir uma outra coisa, não consegui, tô voltando e é isso. E aí eu tenho a ideia de abrir a de estúdio. Cara, que loucura. Então vamos fazer aquele highlight, Rafa, porque assim, porque é muita coisa, assim, é uma trajetória que apesar de você ser jovem, assim, tem muita coisa, tem muitos episódios aí que as pessoas às vezes elas passam despercebidos e não só os perrengues, mas o Rafa sempre foi esse curioso por conteúdo. Como é que entra a sua ligação? Então, como é que começa, nasce a sua ligação com o audiovisual? Cara, minha ligação com o audiovisual nasce porque eu era o pior aluno da escola, então eu era a referência do pior, sabe? No terceirão, fala assim: ah, você não vai nem se formar. Não, que terceirão. Chegava ali na sétima série, a turma inteira já falava: se o Rafael passar, todo mundo passa. Eu era a A referência, referência eu ruim. era a referência do pior. Não tinha ninguém pior que eu, sabe? Eu era o pior. E aí os professores chamavam a minha mãe na escola e falavam: olha, ele faz muita bagunça, ele não presta atenção, ele tá fazendo sempre outra coisa. E a minha mãe não sabia o que fazer, só que em todos os trabalhos de escola que tinha teatro, eu me saía bem, era onde eu tirava 10 e todo mundo queria fazer o trabalho comigo. Aí a minha mãe falou: tá, vou colocar esse menino numa escola de teatro. Meu pai odiava, meu pai falava que eu ia pra aula de palhaçada, era terrível, assim. Mas a minha mãe me apoiava, assim, minha mãe falava: não, vai lá. E daí eu fui, conheci o Rafael Boing, que é meu grande amigo, e a gente fez um primeiro vídeo lá em Santa Catarina que contava a história da irmã dele. Que é a Irene, que tem síndrome de Down. E o Guga patrocinou esse filme. E o Guga, O com o Guga é o Instituto. Guga, É, o jogador Gustavo de Kirten, Gustavo Kirten, isso. sim.
ele, com o instituto dele, né, o Instituto Gustavo Kirten, ele patrocinou esse filme e eu tinha 18 anos. Caraca, faz Putz, mas 21 anos. isso faz tempo. Faz 21 anos isso. E aí, esse filme foi pra Gramado e os meus pais acharam, pô, Opa. talvez a O gente... seu pai falou assim, até que a palhaçada tá rendendo um negócio aí. Talvez a gente deveria ajudar um pouquinho ele, que isso pode ser que tenha futuro. Aí, eu fui estudar no Canadá. No Canadá, eu fiz televisão e cinema. E lá eu fiz um reality show, que foi o meu trabalho de conclusão de curso. E esse reality show era muito diferente, assim, era uma troca de presentes entre cidades. Então eu parava de trem em cada cidade e eu trocava presente com desconhecidos no meio da rua. Que legal. E eu chegava para uma pessoa, se fosse aqui no Brasil, seria um presente que veio de Curitiba. Eu parava em São Paulo, alguém na rua, e falava: ó, esse presente é para você, mas para você ganhar ele, você tem que colocar outra coisa na caixa que eu vou levar pro Rio. E assim eu viajei o Canadá inteiro, de um oceano ao outro, e foi meu trabalho de conclusão de curso. No auge Aí, dos realities ali, né? Quando Big Brother no Brasil chegando. exatamente, exatamente. Aí eu trouxe pro Brasil meu trabalho e tal, e falei: vou tentar fazer isso no Brasil. Zero chance, não Zero. consegui, não cheguei em lugar nenhum, assim. Tive reuniões na Globo, tive reuniões em vários lugares, mas nada ia pra frente. Pensa, um menino de A gente 21 aqui negociando com o anos. Endemol aqui, Endemol com 35 no portfólio aqui, reality shows. Garoto, é ótima ideia, mas... Tipo, cresce e aparece, né? Aí eu, em Floripa, trabalhei na afiliada da Rede Globo e vim pra cá tentar minha carreira nesses 5 anos. Nesses 5 anos eu consigo trabalhar na MTV, eu fiquei aqui 5 anos, né, em São Paulo. Consigo trabalhar na MTV, começo a freelar em produtoras como cinegrafista, e vou trabalhando, mas a conta não fecha. E eu decido abrir o meu canal, que é o Programa de um Cara Só. Abro o meu canal, faço, né, o Programa de um Cara Só, onde eu entrevistava os maiores influenciadores da década passada, na internet. E nessas conversas com o Whindersson, o Felipe Neto, com toda a galera que tava gigante naquela época, eu percebo que eles são maiores do que a MTV já naquele momento, eles já têm mais audiência do que os programas que a gente fazia na MTV, e eles tinham uma câmera no quarto. E aí eu falei, pô, tem um espaço aqui para empresas entrarem e ajudar esses caras. E o que eu acho mais curioso hoje, a Dia vai fazer 12 anos, é que, assim, basicamente, como a Dia, não existe ninguém hoje no Brasil. Não tem. Como a Dia, que pega vários criadores, que é um entretenimento de... Rafa é muito ousado, Rafa. Você tem Louco, noção de né? quanto é ousado? Você tem noção de quanto você é considerado por muitos que... Pô, trabalho com televisão a minha vida inteira. Transição é um negócio muito complicado. Guinada de carreira é um negócio muito complicado. Você é considerado meio maluco de ter considerado... De ter essa possibilidade de você ter colocado em pé essa possibilidade desse projeto. Mas foi muito difícil, tá? Assim, eu tive 2 momentos até lançar a Dia TV que foram bem difíceis, assim. O primeiro foi quando eu, de fato, comecei a gastar o dinheiro, que era meu, Sim. né? Então, assim, foi um investimento de 10 milhões de reais. Então, assim, pô, quando eu comecei a investir nos cenários, aprovar as coisas, aprovar todos os custos, viagens. Pô, a Blogueirinha estreou um programa de viagem pelo Brasil. Sim. Custo Né? disso. O custo de todas essas coisas. Quando eu comecei, porque ali foi muito difícil, eu tive assim um sentimento, eu chorava muito, assim, sabe? De medo. De medo, medo. Medo é o que me Você definia. acreditava, mas tinha medo, era isso? Eu acreditava, mas eu tinha muito medo, assim. Porque também eu sentia que eu precisava fazer um movimento com a empresa. Não dava pra Dia continuar fazendo o que a Dia fazia há 8 anos. A gente precisava fazer alguma coisa. Que era esse salto. Que era esse salto pra Dia TV. Quando é que passou o medo? Ou tem medo até hoje? Cara, eu tenho medo até hoje, mas eu também sou bem próximo da Boca Rosa e eu acho que ela, assim, ela passa por vários percalços na vida, né? É outra maluca, É igual outra você. doida, é outra doida. Maluca. E eu fico assim, tipo, cara, olha a Boca Rosa aí, por que eu vou ter medo, sabe? Exato. É meio isso, E no, assim. e no fim das contas, são 2 carreiras de sucesso. Deram certo, 2 coisas deram certo. Né? Quando a gente... A sua escola foi essa...
A MTV sempre foi conhecida como emissora, lógico, com o exponencial, falando com um público que ninguém se preocupava tanto em falar e tudo Uhum. mais, mas mais do que isso, com uma estrutura enxuta, de certa forma, e apostando muito em jovem para fazer assim, Rafa Dias, né, Rafael, você é de Florianópolis, vai lá, garoto, faz aí o seu Foi isso, conteúdo, vai tá? lá, dirige, produz, faz o que Me quiser. chamaram pra dirigir um programa. Me Então, chamaram pra dirigir um programa, cara. que a galera mais velha da TV falava assim, também, aí os caras botam os moleques lá para fazer, às vezes perde qualidade. E por parte eu até concordo que algumas coisas talvez não tivesse a qualidade, mas independe da qualidade. O É, conteúdo é que é o era algo conteúdo. principal ali, né? E foi uma baita escola pra você. É, foi. Eu acho que a MTV. Primeiro, eu acho que diversidade. Sim, a Sim. MTV foi uma referência, para mim, gigantesca. E a liberdade também era uma coisa, assim, incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu tenho um. Eu dirigi alguns programas, um deles foi o reality Colírios Capricho. E, cara, a gente reunia 10 meninos que um deles ia, o vencedor ia ser a capa da Capricho. Sim. E basicamente, a gente podia fazer o que a gente quisesse, assim, sabe, pra escolher esse menino. E aí eu lembro que uma vez a gente conseguiu uma diária com a Tatá, que vinha do Rio de Janeiro pra São Paulo pra gravar comédia, pra gravar Trolalá e Uhum. tal. E aí a gente falou, Tatá, e se a gente fizesse um talk show onde você entrevista os colírios, mas eles têm que passar nessa prova que é participar de um talk show. Cara, nesse dia eu fiz xixi no estúdio, de Tanto tanto que rir. eu ria com a Tatá e com os meninos. Então, assim, era uma liberdade, uma possibilidade de você ter uma ideia e conseguir fazer, que é incrível, assim, e é o que eu tento trazer pra dia hoje, né? Essa sinergia é algo que não é fácil, né? É, Porque se não no é. projeto, por exemplo, Tatá, maravilhosa, talentosa, não sei o quê, mas ela comprava a ideia. Esse que é o É. diferencial, né? É, mas naquela época também, assim, a Tatá não era Tatá. Sim, não Não era. tinha feito novela, não tinha, Sim, era sim, sim. Tatá, era Já era incrível, talentosa e tal. super, 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 mas era uma pessoa ali começando, né? E que hoje eu vejo isso dentro da Dia, sabe? Eu vejo essas pessoas começando, a própria Blogs, né? Que Sim. tá com a gente Mas há que compra a ideia. tantos A anos. Blogs, gigante, todo mundo conhece e tal, mas compra a ideia com você de fazer. É, É isso que eu quero dizer, assim. não, a ideia da Dia TV foi sim uma junção, assim, um grupo de pessoas que acreditaram na minha loucura e toparam fazer aquilo, assim, porque não é uma coisa fácil juntar aquele time Não todo é, que eu imagino juntei que não. para estrear uma grade de programação e todo mundo tá ali fazendo, acreditando num projeto que era meu, assim, sabe? Rafa, é muita loucura. É muita Você loucura. parar pra pensar assim, É, tá, Rafael, o que que você vai fazer? Tô pensando aqui em fazer 3 horas por dia de conteúdo. Não, é. 24 horas. É um Exato. negócio E eu maluco. lembro que eu chamei, a primeira pessoa que eu contei foi a Lorelai e a Nathalie. Hum, Nathalie Neri e a Lorelai Fox. E aí, elas já sabiam que eu estava meio numa crise, assim, que eu estava cansado, eu estava fazendo tudo que eu fazia há muitos anos já. E daí eu falei: "Ai, não sei, tô pensando em voltar a morar em Floripa, tô pensando a morar na praia, tô pensando outra coisa". Aí passou, sei lá, umas 8 semanas, eu chamo elas para um almoço e falo: "Tive uma ideia, ó, o que eu vou fazer da minha vida". pra quem tava quieto, querendo. Pra quem tava querendo, ó. Tô Eu cansado. queria morar na praia, eu queria descansar, e daí elas falam: "Amigo, mas é completamente o contrário do que você queria, você é louco". Mas não dá, a gente tem que fazer. Sim, ô Rafa, você acha que, assim, e com todo o respeito à MTV, a história da Viacom com a marca, tá, Uhum. mas você acha que hoje você ocupa esse espaço que foi deixado justamente falando com esse público jovem também? Cara, eu acho que sim. Eu acho que a gente, na verdade, fala, com um novo público, né, e o público saudosista, nostálgico, que gosta e que gostava disso, assim. Mas tem muitas coisas ali que eu identifico que não são só MTV, assim, que é Disney, sabe, Uhum. que é aquela coisa do grupo, das pessoas, dos personagens. Então eu gosto dessa coisa de quando a gente traz um apresentador pra grade, a gente faz ele chegando na TV, ele Legal. entrando em todos os programas, todo mundo gravando com ele, todo mundo participando. Então eu também construo essa coisa, do grupo, sabe, do coletivo fazendo isso, que a MTV tinha muito, né, os VJs, aquele coletivo. Exato. A audiência da MTV, se a gente parar pra falar, baita de uma audiência, assim, mas se você parar pra pensar,
comparativamente, talvez a audiência fosse muito pequena, portanto que as pessoas conheciam os personagens, sim. os apresentadores e tudo mais. É isso que você tá falando, é o storytelling bem contado, É, que fortalece a marca, né? Hoje, é. Rafa Dias, hoje, depois de tanto tempo com o Dia TV, tá, não sei o quê, qual a coisa mais legal, qual que te deu, qual, sei lá, qual o produto, qual o programa, qual o momento da sua vida que você considera o momento mais legal, você foi mais feliz, ou etc. Ou se é hoje, não sei, como que Aham. é? Eu acho que eu tenho falado isso bastante porque eu tenho sentido isso muito, nas ruas. E é o momento que eu mais sinto isso na minha vida, assim. Que é o carinho das pessoas por o que a gente tá fazendo, assim. E saber que ninguém tá me reconhecendo ou me dando os parabéns na rua ou fazendo um coraçãozinho no minhocão. Não, depois você contar É essa história do... Não, que é isso. Não, Sim, as pessoas sim, passam por mim no minhocão de bike, fazendo um coraçãozinho, gritando, não sabem o meu nome, mas gritam Dia TV. Tipo, e continua. E a gente ama, e eu tô passando, e isso é muito legal, porque as pessoas estão reconhecendo, me reconhecendo como empresário, como diretor de uma televisão. Óbvio, eu apareço num vídeo ou outro, sim. sabe? Faço algumas coisas, mas as pessoas estão me reconhecendo como idealizador dessa TV. E isso, hoje no Brasil, a gente não tem nenhum fundador de televisão vivo, Sim. sabe? Então, pô, é o momento mais feliz da minha carreira. E Rafa, tem uma coisa que assim, eu perguntei essa coisa de ocupar um espaço, mas tem uma preocupação da Dia e sua, que é muito nítido isso, com dar espaço da voz para muitas pessoas que não teriam voz. Tudo Sim. bem, na internet teriam, mas não do jeito que vocês estão fazendo. É. Isso é uma premissa, e é talvez esse reconhecimento que você está falando das pessoas, né? É exatamente isso. São essas pessoas que me param e falam que estão se enxergando lá. E eu fui através do programa de Um Cara Só, através de todos os conteúdos que a gente fez, que eu também me desconstruí para entender a representatividade, o porquê que é importante, né? Porque eu antes ficava me questionando: "Ai, será que precisa? Será que eu preciso falar sobre isso? Será que eu preciso, expor sobre a minha vida pessoal?" E aí a Lui, que é uma criadora nossa, a Lui Ponto, me dando uma entrevista para o programa de Um Cara Só, ela falou: "Quando eu era criança, as únicas lésbicas que eu tinha visto era um casal que teve que morrer em Torre de Babel, porque o público não aceitou." Sim. E daí ela falou: "Por isso que é tão importante você, como empresário, tá falando, para que as crianças vejam que, cara, não é porque a pessoa é gay que a pessoa não vai chegar em algum lugar, não é porque a pessoa não vai conseguir, construir alguma coisa." E também, óbvio, não dá para romantizar isso, porque é super difícil, mas foi aí que eu entendi e foi aí que eu decidi, assim, que eu traria essas pessoas para frente das câmeras. E é muito louco você falar isso, porque agora você consegue trazer de uma maneira ali, direta, na cara das pessoas. Porque você falando agora, me vem muitas referências assim da minha história, por exemplo, Castelo rá tem tantos pormenores ali, tem tanto significado em coisas que as pessoas nem imaginam, em personagens, Uhum, sexualidade, uhum. fatos e histórias ali relatadas de tipo sei lá, vamos conversar sobre racismo, sobre xenofobia, sobre de uma maneira que precisava ser maquiada para as pessoas consumirem e muita gente nem se dava conta. Sim. Mas agora você consegue fazer isso assim de forma mais escancarada. Fazer essa conversa acontecer de É. maneira real, né? Assim, de tipo de cara lavada. Esse é o nosso propósito, acho, número um, assim, sabe? É que essa discussão. A primeira coisa é. Pra gente já é um assunto vencido, então a gente traz ele muito naturalmente, né? É natural a formação dos times, né? Nos programas, isso tudo. Mas é o que mais me motiva. Quando as pessoas falam pra mim, assim, às vezes eu tô muito cansado, fazendo muitas coisas, daí todo mundo fala, né? Tipo, amigo, larga tudo, sabe? Vai pra praia, lembra daquela sua ideia? Vai viver, pega teu dinheiro e vai viver, sabe? Mas eu não, eu tenho uma questão de propósito que é maior do que só eu viver a minha vida, assim, sabe? Porque se eu não estivesse fazendo, e não é uma demagogia, ou não é querendo, se eu não estivesse fazendo, ninguém ia estar fazendo, É, mas sabe? é isso, mas é isso. As pessoas elas iam estar esperando que em algum momento alguém fizesse, colocasse, desse esse espaço.
Então, tem um sentimento meu de, pô, eu preciso continuar fazendo. Porque é isso, é um caminho que a gente conquistou e é quase como um direito nosso, entendeu? Ter uma TV assim. É quase como um direito nosso fazer uma programação e ela impactar tantas pessoas. Pô, o Corrida das Blogueiras é uma coisa Sim, gigantesca, sim. sabe? A gente colocar 4.000 pessoas no Vibra São Paulo assistindo a final de um reality show produzido para a internet. Tipo, como assim, sabe? A TV aberta não colocaria, não venderia 4.000 ingressos assim? Tipo, como acontece, sabe? Você para pra refletir, Rafa, como era a reunião antes com empresas? Não, porque assim, deve passar um filme pela cabeça, assim, vou sentar com grandes empresas, Aham, com a agência de tal empresa na tal marca. Como era a reunião antes? Sabe, daquele garoto que chegou com a aham, ideia do reality aham, show, onde está a pessoa, aham. garoto. Hoje, que é muito diferente. Cara, a minha Apple TV lá Hum, tem os aplicativinhos ali, né, que você escolhe os 5 primeiros aplicativos. E os meus 5 primeiros aplicativos é YouTube, Disney, Netflix, Amazon e Globo. E esses são os meus maiores clientes que contratam a gente para divulgar os seus produtos. né, é E, muita tipo, loucura, cara. isso, quando eu vejo, assim, ligo a minha TV e olho para aquilo e vejo, e tem o Spotify ali também, Sim. eu penso, caraca, meu, olha onde o gurizão chegou, sabe? Olha o que aconteceu, olha a história, né, que tá acontecendo, porque é isso, tá acontecendo. E ela pode acontecer e pode fracassar amanhã. E pode também virar uma coisa muito Sim. maior. Então, assim, ela tá acontecendo. Quando a Dia TV estreou, as pessoas falavam muito sobre isso, né? Ai, tô vendo a história acontecer e tal. Daí eu pensava, né? Ai, calma. Sabe, gente, vamos com menos emoção, sabe? Vamos deixar a coisa acontecer. Daí tinha muitos comentários, né? Isso não dura 30 dias. Lógico, sempre vai ter. Tinham comentários, assim, muito. Ai, que era difícil. E daí a gente tá aí fazendo o nosso terceiro ano de TV, sabe? Eu fiquei curioso agora com uma coisa que basicamente é isso, né? É uma história já é de sucesso. Tudo bem, a história não acabou, ela vai continuar. Daqui a pouco a gente fala sobre o futuro, talvez. Assim, como que você imagina o futuro. Mas até agora é uma história incrível, Rafa. E aí eu paro pra pensar, você falou assim: "Ah, meu pai", que falou assim: "Ah, curso de teatro, pô, o que que ele tá fazendo esse teatro?". Como que é hoje essa relação com seus pais Cara, assim? meus pais têm um orgulho de mim, assim, meu pai, minha mãe, meu irmão, tão grande, assim, eles consomem tudo, assim, e eles têm um orgulho gigantesco. Meu pai, quando veio aqui na Dia, hoje a Dia tem um espaço de 2.000 metros quadrados, né? Ali na Vila Madalena. E quando a gente mudou, quando a gente alugou essa sala, o meu pai tinha recém-diagnosticado um câncer. E aí eu fiquei muito mal, porque eu pensei, pô, talvez eu não tenho que me dedicar à construção Uhum. dessa sede, né, a montar isso, tenho que me dedicar mais ao meu pai e tal. E faz já 4 anos isso, e o meu pai tá num tratamento, mas tá super bem. E a gente já conseguiu. Ele já conheceu a sede da Dia, que eu achei que talvez isso nem acontecesse. E a gente já fez tantas coisas, sabe? Ele é fã do Roberto Carlos, assim, daí eu trouxe ele pro show aqui, eu levei eles para Nova York, para Europa. Então, assim, eu vivo com eles esse sucesso também, sabe? Que legal. Então é incrível, assim. A gente, quando fala de Dia TV, é lógico que assim, hoje você falou assim, é meio que tipo, é único o que vocês estão fazendo. Quem são os concorrentes da Dia TV e como que você, não quem são, mas como que você olha tentativas de concorrência? Porque hoje não tem concorrência. Basicamente essa é a verdade. Assim, no entretenimento não tem, e daí se a gente colocar como uma TV digital, a gente tem Cazé TV com Tá. esporte, né. Então, no digital, a gente tem esses 2 movimentos, assim, né, que é o nosso e o movimento do Cazé, que o Cazé ali tá muito em cima de direitos, né, de Sim, direitos sim, sim. esportivos, então, é uma questão que depende do direito. Tendo direito, o conteúdo mais acontece, assim, né. E o nosso não, o nosso é mais a criatividade e o desenvolvimento
de programas e aquilo que acontece ali dentro da Dia, Eu né. pergunto isso porque por muito tempo a TV principalmente, né, assim, acho que o offline de uma maneira geral, via talvez o próprio YouTube, próprios canais, próprios criadores como concorrência. E aí Uhum. quando você fala, seus maiores clientes estão ali, ó, que é Globo, é uma virada de chave, porque É, assim, não dá pra concorrer. Ou eu uno minhas forças com é, esses caras, ou então eu vou ficar irrelevante mais. É é. isso, né? A Globo ter contratado a Dia para fazer o lançamento de Vale Tudo, principal novela deles, a gente fez a festa no Copacabana Palace, a transmissão da festa, né, do tapete, entrevistando todo o elenco ao vivo na Dia TV. Pô, isso pra mim é o é o marco desse ano, assim, Tem algum sabe. projeto que chega pra você que você fala assim: "Ai, gente, tô com medo, será que a gente vai dar conta?" Ainda tem? Não tem mais, Rafa? Tem Cara algum? O que que te impactaria? Qual que é o projeto que chegaria que fala assim: cara, o último projeto que eu fiz, que eu tive essa sensação, assim, "Hum, foi a Casa Black Friday. Quando a gente colocou 6 influenciadores vivendo numa casa durante 5 dias ao vivo com a Amazon. Eh, e daí eles pediam coisa no aplicativo, chegava, e daí tinham várias dinâmicas durante a Black Friday. E esse é um projeto também que eu tenho um carinho gigantesco, porque naquela noite, várias lives de Black Friday estavam acontecendo, e a gente também estava estreando a nossa. E tinha Globo com Luciano Huck, Glória Groove, hum, todo mundo. Tinha Felipe Neto e toda uma galera, e tinha gente ali, sabe, os Off-Broadway ali, a galerinha que veio no gueto ali, veio do lado, assim, e com o show da Pablo Vittar. E, cara, quem que ficou durante a noite em primeiro lugar nos Trending Topics? lógico, A você." gente, cara, com Casa Black Friday. E daí aquilo pra mim era muito, muito incrível, assim, ver que eram os maiores, todo mundo fazendo, e todo mundo tentando esse primeiro lugar orgânico dos Trend Topics, né. E daí a gente conseguia, assim, foi incrível, foi incrível. E então acho que esse foi o programa, assim, o projeto que eu fiquei com mais medo, assim, quando ia acontecer, porque eu sabia da responsabilidade, era o Google, era a Amazon, pô, Sim, é uma coisa a responsa da gigantesca. entrega, Era né, a é isso. Alexa funcionando ao vivo, Exato. sabe, tipo, era muita tensão na minha vida, era uma casa montada com sei lá quantas câmeras tinha, acho que tinham 18 câmeras na casa, eh, ao vivo, então assim, difícil. Esse eu acho que foi um dos projetos, assim, que eu lembro que me deu medo, assim, tipo, que eu falei: "Pô, que agora eu preciso entregar", sabe, que eu E preciso entregou mega bem, e assim. que eu preciso me preparar até fisicamente, sabe. Eu preciso me alimentar bem, eu preciso dormir bem, eu E preciso você tá se alimentando bem? Aquele ca mandando beijo pra família lá em Floripa. Tu tá se alimentasse bem? Como é que meu sotaque já não tá tão bom. Ali, 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 ó. Tu e diz eu que Rafa amo tá, e tá, eu amo que o tá comendo, tá Luciano e bebendo. eu amo que o Luciano, antes da gente começar a gravar, me perguntou: "Ah, você tá indo muito pra Floripa?" Deu, "Cara, eu vou Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal." 3 Tipo, vezes ao são ano. 3 vezes ao 3 ano, vezes ao é. ano de Floripa. E Floripa, assim, tudo bem, né? Um voo, 50 minutos tá lá. É. Mas é isso que eu Tô cumprindo aqui a função da sua mãe. Não sei se tá falando com ela todo dia. Tá se é. alimentando bem, tá comendo Cara, mas bem. eu tenho que melhorar nisso aí, e esse é um mês que eu preciso melhorar muito, porque, assim, a gente vai transmitir a parada, né, então, sim, o mês de junho pra gente ele é muito O intenso. que dá mais trabalho? A pré, o durante? Porque o pós acho Ah, que é basicamente mas eu acho que a semana da parada é muito intensa, assim, de uma maneira, absurda, assim, porque é ensaio, é conteúdo, é roteiro, é número de abertura, todas as coisas que envolvem uma grande transmissão, como uma transmissão de carnaval, por exemplo. sim. Só que a nossa acontece na Avenida Paulista, que é super difícil de estrutura técnica, não é um sambódromo, né, que você Uhum. consegue passar cabo e fazer tudo. Não, é tipo ali, cheio de antena, difícil pra caramba de fazer uma coisa tipo massa, assim. Mas a gente vai pra lá, aluga sacada nos apartamentos, sabe? Faz a história. Então, essa semana, cara, que antecede a Imagino. parada, é um caos, assim, um caos. Qual foi o momento da virada? A virada do jogo, assim, aquele momento foi a volta pra Floripa, que assim, por mais que tenha sido um perrengue, mas tipo,
voltei, parei pra pensar. Foi o lançamento da Dia? Qual foi a virada que você vê na sua carreira, assim, que você leva como marco? Cara, tem a volta pra São Paulo, que daí eu volto pra São Paulo trazendo a Dia, abrindo um escritório aqui, e volto pra São Paulo com a empresa já num sucesso, assim, né? Então, porque quando eu volto já tinha acontecido depois das 11, já tinha acontecido Corrida das Blogueiras. A gente já tá nesse momento, né? Quando a gente vem abrir o primeiro escritório da Dia aqui em São Paulo. Então, eu acho que esse é um marco bem grande, assim. Mas, quando a minha ficha caiu, foi num dia, eu sei exatamente que dia foi esse, assim, foi o dia que a Dani Calabresa foi entrevistada no De Frente, que foi ao vivo, e eu cheguei na minha casa, acabou o programa, tal, a Dani fez uma brincadeira com a blogueirinha, na verdade, fez uma brincadeira com a Dani, escuta aqui, Dani, o que que o Rafa fazia na MTV, hein? E aí ela fala, ele varria a MTV, aí eles ficam ali de kkk, e é isso. Beleza, terminamos o programa, eu e a Dani, a gente, né, se encontra depois de Que na tantos teoria anos. não é totalmente mentira. Não é Com todo totalmente. respeito, Rafa, mas Exatamente, não, exatamente. A gente fazia de tudo, né? De tudo mesmo, assim. E aí eu chego na minha casa, no prédio que eu moro, passo na portaria para pegar as encomendas e o porteiro chega para mim e fala, entregando as encomendas, quer dizer então que você varria a MTV? Cara, eu entrei no elevador e eu comecei a chorar porque eu tinha entendido. Primeiro que eu não sabia que o porteiro tinha ideia do que era Dia TV e que ele estava assistindo o programa ao vivo, no celularzinho dele na portaria do prédio, e que eu estava sendo reconhecido, né, pela história, assim. E daí eu me dei conta que a gente tinha chego de fato na vida das pessoas, assim, que não era só um número, sabe? Que aqueles milhões de pessoas que nos assistem por dia não é um número. De fato, as sim. pessoas estão ali vendo. E daí foi impactante, assim. Daí eu lembro que naquele dia eu falei, cara, eu nem tinha esse discurso que hoje é uma coisa que eu entendi, né? Que todos os dias mais brasileiros estão comprando uma Smart TV e conectando ela à internet. Por isso que os números do Ibope hoje é tão comum você olhar ali durante o dia e ver que a categoria a soma dos streamings está acima de todos os Sim, canais de sim. TV. Porque você sabe que as pessoas estão conectando e estão assistindo os streamings na TV. E o YouTube tem uma parte grande disso. Então, nessa hora, assim, a minha ficha caiu e eu entendi o que estava acontecendo, assim. Se a gente pudesse, se você pudesse listar algumas pessoas, 5, 10 pessoas, não sei, mas nessa história toda da sua vida, tem pessoas que com certeza têm um destaque maior. Naque, a história não acabou, Aham, vai ter muita aham. coisa pra rolar, mas naquele livro lá do final, lá, falou assim: o Rafa Velhinho aqui, ó. Tem alguns personagens nessa história que com certeza Uhum. têm um destaque maior. Você pode citar alguns? Claro. O primeiro personagem, assim, que eu não teria chego até aqui é a Andressa Mafra, que fundou a empresa comigo. É, porque eu, como sou um cara que tem dislexia, eu tinha muito problema com escrever. E ela me ajudou muito, 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 e até com a vergonha que eu tinha disso. Então, assim, ela, sem a Andressa, nada teria acontecido, tanto que ela é fundadora da empresa junto comigo. Ela soube acompanhar esse momento meu. É, e quando você está abrindo uma empresa, eu falo isso para todos os meus amigos que querem abrir uma empresa. Eu sei que é muito difícil você ter um outro amigo para poder abrir uma empresa, mas não existe dificuldade maior do que você se motivar sozinho, eu acho. Você acordar Uhum. motivado para tocar a sua empresa por muito tempo. Acho que você consegue fazer isso por um período, mas chega uma hora que você cansa. Ou vai ser o seu parceiro em casa, vai ser alguém, mas alguém precisa te dar ali uma motivação. Acho que sozinho é muito difícil. Então essa é uma coisa assim que eu sei que a pessoa que estava do meu lado e eu também estava do lado dela e a gente se motivava os dois, então a gente não deixava de fazer uma coisa porque, não, mas ela também tá aqui se dedicando para fazer isso, então eu também vou, sabe? Não Daí a posso gente, desapontá-la também, tem essa a coisa, gente né? também fazia muito assim. Então acho que a Andressa,
Aí depois tem os sócios, que foram diretores que foram entrando na empresa, e hoje a gente tem 7 diretores que entraram nessa história. É, e agora, assim, a gente tem a Pietra, né? Que sem a Pietra na minha vida eu não sei o que seria de Tá mim. aqui a Pietra. A Pietra, enfim, é minha melhor amiga também, e a gente é amiga há 10 anos, e ela hoje cuida de todas as coisas pra mim, assim, da minha vida, de tudo. Então eu acho que são essas pessoas. E é o meu grupo, assim, de pessoas próximas de mim, sabe? Pessoas que me seguram quando precisa, sabe? Tipo, que me acolhem. Então, os criadores também, assim, Diva Depressão, Sim. Gabi Fernandes, Lorelai Fox, Nathalie Neri, são, assim, pessoas que estão nessa história e que fazem isso tudo não ser só um trabalho, entendeu? Porque é muito fácil, no momento que eu cheguei, e a gente estava falando isso até no carro agora, até quando eu vou aguentar, sabe? Só que é isso. Comendo direito, Rafael. Vai, aí, ó. Não é comendo direito, se alimentando, tomando água, vai aguentar bastante ainda. Só que é isso, tipo, é porque é com essa galera, sabe? É com esse pessoal que eu tô ali, que a gente tá rindo, que a gente tá no perrengue junto, que a gente tá fazendo tudo junto, assim. Então, são essas pessoas, eu acho. E você citou o nome Gabi Fernandes, que te conheci, tinha 12 anos de idade. Nossa, estamos ficando E ela velho, tá Rafael. apresentando Shark Tank, e Então, eu mandei ficando velho. uma mensagem pra ela essa madrugada. Ah, é porque é tão. A gente tem uma história muito, né, próxima, assim, né? E ontem eu tava numa reunião fora do Brasil, com internacional, e ela tinha começado a gravar o Shark Tank ontem. Hum. E estavam elogiando ela lá, numa reunião em Em inglês. inglês, E aí eu fiz questão, mandei pra ela 1 e pouco da manhã, assim, eu mandei um áudio falando, amiga, queria te falar que, ó, faz mais de 10 anos que a gente tá junto e hoje eu tava numa reunião com executivos de Los Angeles e estavam falando bem do teu trabalho, é Cara, o é muito primeiro louco, dia né? e a gente junto nessa Sim. história, não é É incrível? muito louco. Depois você está falando aqui, passa um filme na minha cabeça também, porque eu É, acompanhei esse crescimento, assim, é um negócio impressionante. Ô, Rafa, quando a gente fala de TV, hoje uma das discussões mais latentes em TV é a inteligência artificial. uhum, Como você vê daqui para frente conteúdo audiovisual se unindo com os novos jeitos de fazer, com as novas possibilidades de fazer, que seja roteiro, captação, que seja apresentação, uhum, uhum, talentos, aham. conteúdo audiovisual com inteligência artificial. Como que você vê tudo isso? Cara, eu tô bem nessa pira também, assim, eu tô pesquisando muito, tô muito heavy user, assim, nesse Minha vida é momento. isso, Rafael. Eu só faço isso, Rafael. Eu não consigo fazer o que eu quero, eu fico criando avatares, Rafael, me dublando, Rafael. Eu Aí você tô, pode ir pra praia. eu tô nessa, mas sabe uma coisa que eu tô começando a achar, Hum, assim, e posso estar bem enganado, tá? Mas eu tô começando a achar que vai morar um pouquinho no lugar do 3D, talvez, sabe? pode ser. Eu acho que vai ser só uma ferramenta, assim, sabe? Eu acho. Que todo mundo vai conseguir criar tudo. Tinha gente que criava no The Sims, sabe? As coisas Sim. e fazia séries e brincava. Só que era uma maneira arcaica de fazer. Agora vai ter como fazer isso parecendo real, a ponto de ter várias questões com fake news, com tudo que vai vir junto com essa história. Mas eu começo a achar que cara, é o 3D perfeito ali, sabe? É quase uma ferramenta de trabalho, assim. Mas agora no conteúdo, no roteiro, nisso tudo, pô, daí aí eu acho que é um espaço pra gente, pros criativos brilharem. Porque tinha muita coisa que a gente faz que é bobo, né? Sim. Que é, Que leva mais tempo do que qualquer coisa, né? exatamente. E daí, quando as pessoas falam, eu sempre penso assim, cara, mas é que há 50 anos atrás, se pegava uma película de filme, se Uhum. cortava, se colava, se colocava no projetor e se dava play naquela edição feita tipo na tesoura. Então, assim,
Não evoluiu? Não estão editando aí no computador há 20, 30 anos? O criativo continua presente, Exato, né? É isso que faz a exato. diferença, né? Então eu acho isso, assim, eu acho que vai precisar dessa criatividade, porque alguém tem que escrever aquele prompt, alguém tem que escrever aquele, né, o que precisa existir. O conhecimento técnico, na verdade, pode te auxiliar, talvez, uma É, em tipo de escolher lente para essas você escolher coisas. uma coisa, É, sei lá, uma imagem exatamente. que você Você quer fazer. escolher que conteúdos você vai fazer, né? Tipo, os números vão trazer isso. Mas eu tenho essa percepção hoje, assim. Posso estar enganado, posso descobrir ali na frente que não, mas eu tenho essa percepção hoje. O quanto é preciso estar sempre inovando, estando à frente de um projeto tão ousado como você Ah, eu tá? acho que precisa ser constante, principalmente com o que eu desejo para o futuro, né? Que é O alcançar que você cada deseja para o vez. futuro? Ah, eu desejo alcançar cada vez mais pessoas, assim, sabe, com o nosso conteúdo. Eu acho que hoje a gente falar com 1 milhão de dispositivos únicos por dia, eu acho que é um número bem legal. Que, Rafael? É, É gente abessa. É. mas, pô, eu quero. No mês a gente fala com 26 milhões de dispositivos. Pô, eu quero falar com mais, Sim, eu quero lógico. aumentar esse número. Então eu acho que daí para isso eu preciso inovar, preciso trazer talentos novos, preciso estar, né, fazendo a coisa acontecer, assim. Você parou pra pensar. É que você deve pensar em tanta coisa, Rafael, que você é inquieto, cara. Você é inquieto. Mas assim, você parou já pra pensar em. Lógico que você está sempre pensando no futuro. Estando na posição que você está, estando à frente de um projeto tão audacioso de inovação e tudo mais. Você já pensou na Dia TV, na Day TV? Com certeza. Aham, Quais são os próximos desafios? E, por exemplo, romper essa barreira da nossa língua portuguesa. A gente é uma ilha, né? aham, aham. Claro que você atinge muito Portugal. Super, super, Angola, super, você super, atinge outros super, países, né? super. Aham. Como você vê esse romper a língua portuguesa? O que você acha da gente ser essa ilha na América Latina, onde as pessoas às vezes confundem? Tipo, tudo é América Latina. Não é. Cara, eu acredito muito no projeto para fora do Brasil também. Mas antes eu acredito em outros canais como a Dia, com outros segmentos. Então, que é o nosso futuro, Tá. assim, que é o que a gente quer fazer para o futuro. A gente quer abrir outros canais como a Dia, assim, tipo um canal de culinária, um canal de outros segmentos, mas todos nesse mesmo modelo que a gente está desenvolvendo. Quando a gente fala. Você citou um pouquinho a concorrência, e a concorrência está muito atrelada, muitas vezes, a esporte. Aham. E esporte é algo que realmente a conta para É, fechar é muito complicada, né? porque os direitos são muito caros e tudo mais. Você acha que você tem uma vantagem em relação a outros concorrentes justamente por não lidar com esses valores tão altos assim? Eu Assim? acho que eu nunca acreditei muito em comprar um formato, sabe? Em comprar uma ideia, uma coisa. Eu acho que Calma dá aí, para Rafael, calma aí, criar. Rafael. Vocês ouviram o que ele falou? Aí aquele garoto que voltou do É, Canadá querendo que comprasse um projetinho dele lá, um formato. Ei, não é, compra. é. Ah, Eu acho que até. Não, e é agora dá pra sério. entender. Não, e é sério, eu acho, porque eu pensava assim, ó. Por que a Globo vai comprar o meu programa? Ah, Sendo que eles pegam ali 3 roteiristas e desenvolvem um de graça. Por que eles Aham. vão pagar no meu? Aí eu entendi, talvez eu tenha que desenvolver formatos. E daí a gente começou a desenvolver formatos, sempre focado naquilo. Isso era bem individualista, assim, mas era o que eu tinha vontade de assistir e eu não encontrava. A Dia TV é isso, né? Uhum. A Dia TV é uma vontade de um conteúdo na minha televisão que eu não encontrava. Então eu comprei uma televisão de 85 polegadas para minha casa e eu não ligava, porque eu não me identificava com os canais. Eu achava que todos os canais não estavam, pô, não conversavam comigo, não estavam sendo produzidos para mim ou para minha galera. E daí eu sempre pensei nisso, depois das 11, as Sim. meninas, Diva Depressão, blogueirinha, eu sempre pensei nisso, tipo, pô, se eu gosto, se eu tô me divertindo com isso, se eu quero assistir mais disso,
outras pessoas vão ter esse mesmo desejo. Então, vou colocar um microfone melhor, vou colocar uma luz melhor, vou colocar uma câmera melhor, para ajudar essa galera Sim. que tá fazendo e para ajudar essa galera que tá assistindo. E aí a coisa foi acontecendo. Ó, a gente tem um quadro que é o que você coloca no carrinho, que eu vou dar uma pausa, daqui a pouco eu te pergunto, que é alguma referência, algum filme, sei lá, uma música, uma pessoa, uma citação, sei lá, que você Uhum, acha que é importante até para as pessoas seguirem um pouco do seu caminho, que você hoje é uhum, referência em relação a essa produção de conteúdo, mas em relação ao empreendedorismo, uhum. principalmente, né? Mas, o que o Rafa Dias consome? Porque assim, já que você está falando essa coisa, tipo, vou produzir Aham. as coisas que eu quero assistir. Mas, tirando o que você faz, o que que você consome? O que que você gosta? O Rafa é Cara, nerd? O Rafa consome o quê? Que tipo de música? Que tipo de show? Que tipo de filme? cara, eu não sou. Hoje em dia tem uma coisa que eu não consigo assistir muitas coisas. Eu não consigo assistir coisas. Eu também Porque. não. Sabe o que que é isso aí, né? O que que é? Tá ficando velho. Você tá Não, ficando será velho, que Rafa. é? É. Será que é? Acho que é porque tá tudo dá uma preguiça de Não, tudo. mas não é isso. É porque eu fico. Tudo eu não consigo entrar nas histórias. Porque eu fico pensando como foi feito aquele plano, como foi feito isso, é CG, não é, é o quê? O que que é Eu tenho isso? isso também. É, É um inferno. e daí eu fico nessa, Nem acabou o negócio, eu quero assistir o making off pra ver como é que foi feito. eu fico nisso. Então, assim, o que eu consumo mesmo, Ah. assim, é Pixar. Sou fã, 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 Qual a sua animação fã. preferida? Ah, Toy Story 3. Eu O acho. Woody, então, é tipo o personagem, É, eu tipo, tenho meu. vários. De vários tamanhos, de vários modelos que falam inglês, português, eu tenho vários. É. Recentemente eles lançaram agora a versão de tecido mesmo, de volta. As É. pessoas falam assim, agora não tem, quero de tecido, que puxa a corda que ele fale. É. Agora eles lançaram de volta. É. Não, eu tenho essa quando lançaram lá, tá? É, e tenho outra É depois que eu raro, viu? comprei. É raro. É. E. Porque eu acho a reflexão de Toy Story 3 muito incrível, assim, que é o que você fez com seus brinquedos, né? Tipo, você guardou no sótão, você, ou num buraco da sua casa, você jogou no lixo, ou você passou essa história para uma criança. O que que você fez com seus brinquedos? E eu acho essa reflexão incrível porque eu brincava com isso, com televisão. Meus Sim. bonequinhos de Lego, não tinha microfone de Lego, eu pegava um palito de fósforo, cortava, pintava de preto, de canetinha e tinha o microfone dos meus bonequinhos de Lego. Então, assim, a reflexão de Toy Story 3, pra mim, ela vai na minha infância e em quem eu me tornei, sabe? E o que que eu fiz com isso tudo. E eu também dei todos os meus brinquedos para um primo meu que estava tratando um câncer aqui em São Paulo, no GRAAC, que eu fiz um programa anos depois. Então, acho, acho um dos filmes, assim, da minha vida. Esse é o que você coloca no carrinho, então, Cara, o Toy Toy Story Story 3 3. pra mim, acho uma obra-prima da Pixar, assim. Não dá, eu sei que não dá. Mas como ficar ligado em tudo que você tá produzindo? Isso é Porque difícil. assim, dificílimo. Porque as pessoas, meu, não tem tempo. Não, tem É, que dormir, tem que ter é. outras coisas para fazer. Como estar ligado em todo esse conteúdo que você está fazendo, até para servir como base para pensar no futuro e como mudar. Cara, é difícil. Tá? A Piedra chega na minha casa e fala: Fia, tira da GeoTV, tira da GeoTV, vamos fazer outra É. coisa. Para, é final de semana, chega. Mas eu tenho, né, os diretores todos da empresa que, assim, passam tudo pra mim, então eles conseguem ter esse acompanhamento, mas mesmo assim é impossível. Assim, eu descubro convidados no ar. Eu descubro convidados no Instagram junto com o público, assim. E como é que você lida com isso? Porque assim, porque o filho, divertidamente, tá? Não, divertidamente. O filho cresceu. Agora vai pra escola, você não tá mais do lado dela ali, ó. É, Ela tá enfrentando os é. perrengues, a não ser que às vezes você não precisa, Não, você mas não eu lido pode bem, estar. sabia? Eu Você não acho que liga? eu lido super bem hoje em dia. Porque é difícil. É. Não, Porque às com a vezes. Dia TV já foi um momento que eu já tinha que aceitar isso, assim. Não podia centralizar Mas, tanto. pô, mas aconteceu uma coisa uma vez na Hum, Dia TV, me cara. conta. Pô, bem no começo, bem no começo. Que essa pessoa tá querendo vir tocar no meu filho? Cara, É difícil, cara. que eu tava na Ah, minha casa assistindo e de repente, lá na programação, ao invés de colocar
o conteúdo que tava lá na playlist, todo certinho. Eles abriram o ensaio da Lorelai Fox pra Lorelai que ia acontecer meia hora depois. Começou 10 minutos da Lorelai ensaiando no estúdio. Tudo errado, assim, no meio da programação. No meio da Piripaque. programação e no horário nobre, tipo, 8 horas da noite. Meu Deus! Cara, aquele dia eu vi a minha alma sair do corpo, assim. Eu só queria que apertassem o botão pra voltar. Meu Deus, aquilo foi muito difícil. Aquilo foi muito difícil. Aquilo foi um teste pra mim. Eu falei, inclusive, para os sócios depois, pra todo mundo, eu falei assim: eu não sei como é que eu vou lidar nessas situações quando tiver mais visibilidade. Porque a Sim. gente tá começando. E é lógico que vai voltar a Vai acontecer. voltar a Não tem acontecer, como. isso vai acontecer, gente. E acontece com frequência. Tipo, sempre acontecem várias coisas ao vivo, né? Ao vivo tudo pode acontecer. Sim. A programação. Mas nesse dia foi muito difícil. Daí, a partir daí, a gente tem um telefone só na programação, sabe? Tipo, daí Aquele várias telefone, coisas. antigamente, nos filmes, tinha um telefone vermelho, que era, sabe, aquele bem antigão, assim. Então, mas tinha a Dia tem telefone, mas até que o telefone na Dia, Sim. até tudo acontecer, gente, tá a Lorelai ensaiando no ar, falando qualquer Uhum. coisa, entendeu? Porque ela acha que ela tá ensaiando. Nossa, aquilo dali pra mim foi muito difícil. A minha alma saiu do corpo aquele dia, eu juro. Eu desligava a televisão, daí eu ligava de novo, daí eu desligava, daí eu falava, ainda tá passando, Não, não, meu não, esse sinal tá Deus. só pra mim, só aqui em É. casa. Jogaram só pra mim esse sinal, só pra me Não, deixar e nervoso. daí todo mundo no chat começa. O Rafa Dias Nossa. dormiu no teclado. E daí Tem isso começa. ainda, né? Tem Nossa, não tem isso. dono isso aí. Tem ninguém olhando, imagina a bagunça. Como é que você lida Cara, com comentários, de maneira ah, geral? hoje Já, super. hoje já. Hoje eu já não. Eu nem vejo muito, pra falar, para ser bem sincero, assim, tipo, eu acompanho é, muito que as pessoas me trazem também, assim. Ah, Vejo nos vídeos do YouTube, eu escuto mais a audiência ali nos comentários do YouTube, assim. Mas agora nas redes, esse acompanhamento todo, assim, eu acabo pegando, né, o que o pessoal faz de claro. É monitoração e porque eu tal. pergunto isso, porque no offline continua sendo ainda muito distante. Uhum. No online é mais do que presente. Super. É isso, basicamente, né? É isso que muda um do outro, assim. E aí a pergunta justamente é essa, porque assim, como se manter saudável, e a gente ainda mais hoje em dia, com uma questão mental e saúde mental sendo tão debatida, Super. como que você, e também como o Dia TV, lida com essa questão, até na questão de chat, que é como Uhum. moderação e tudo mais desse conteúdo, até tocando em temas que, por mais que vocês deem abertura, que vocês estão focados em diversidade e tudo mais, continuam ainda sendo tão Uhum. atacados. Cara, assim, ó, a gente tem um acompanhamento grande do time de inteligência e canais e redes sociais da Dia, que faz todo esse trabalho. Então, assim, eles o tempo inteiro estão reportando qualquer coisa que saia, né, de uma linha ali que a gente estabeleceu de relação com os nossos fãs. Mas o que a gente tem hoje por ter uma comunidade, né, que acompanha a Dia TV, eu não tô falando de uma comunidade LGBT, Uhum. de uma comunidade preta, não, tô falando de uma comunidade que acompanha a Dia. A galera automaticamente defende e já, sabe, e não, a pessoa não tem muito espaço pra vir jogar hate, assim, Que sabe? legal, porque isso é uma baita de uma vitória, né? Isso é a maior vitória, eu acho. A gente não precisa. Na grande maioria. A gente nunca teve que se defender, assim, sabe? Nunca precisou. Porque a galera que tá ali trabalhando, falando, naturalmente já vem falando e já sabe o que tá acontecendo. As pessoas com certeza cobram que Rafa Dias, parece mais, fala mais. Cadê o seu programa aqui? Cadê não sei o que? Aham. Nananã? E aí, como é que você lida com isso? Você não. Então, Rafa, não, tá na eu hora amo, já, né? eu De amo, fazer eu mais coisa. amo, eu amo. Eu vou voltar agora com o programa de um cara só na grade. Que legal. Vou fazer o programa de um cara só na grade, 10 episódios, mas vou fazer. Uhum. Porque eu tô muito afim de
quando eu comecei o programa de um cara só, eu estava pesquisando esse universo. E eu quero, de novo, pesquisar esse universo, sabe? Tipo, eu quero conversar com pessoas que ficaram muito famosas na internet, e que tem uma história massa e que tem sabe, um aprendizado massa. Então eu quero conversar com esses grandes nomes. E como eu fiz o programa há 12 anos atrás, Sim, muito tempo. então eu acho que tem muitos nomes que eu, na época, sabe, a Boca Rosa, por exemplo, eu quero entrevistar a Bianca, sabe? Eu quero falar com ela, eu quero trocar com ela. Então, é isso, daí eu vou fazer o programa de um cara só agora, esse ano. Chama de segunda temporada? Pode chamar de segunda temporada? Vai ser aí uma temporada comemorativa, né? Daquela primeira temporada, então, quais são as histórias, quais são os nomes que você mais guarda com carinho daquela primeira temporada? Pô, por mais que tenha uma história toda que eu pelo menos não tenho informações sobre para poder falar, mas acho que o PC foi o cara que me deu a minha primeira entrevista, né? E eu tenho uma situação também que é fantástica, que foi um dia na madrugada aqui em São Paulo, ainda tentando a vida, aquela coisa. Eu mandei um e-mail pra Marília Gabriela e ela me ligou no outro dia às 9 da manhã. Me ligou e falou: Rafa Dias, tudo bem? Daí eu, um telefone desconhecido, daí eu, oi, tudo. Dela, te acordei, querido. Daí eu. Daí ela, Marília Gabriela aqui, daí eu. Não, imagina, desde as Como 6 horas eu tô assim? acordado. A Marília Gabriela, daí eu falei, putz, eu mandei um e-mail pra ela de madrugada. Ela falou, assisti o seu programa, adorei, vou te dar uma entrevista. E a gente tá falando de uma das maiores entrevistadoras, talk shows da história da televisão Tem brasileira. noção do que é a Marília Gabriela te ligar e falar que assistiu o teu programa de madrugada, adorou e vai te dar uma entrevista? A entrevista nunca aconteceu. Porque... Mentira! Achei que você ia falar que não. E ela, meu, fiquei super nervoso. Não, bom, aconteceu, agora... sabe por quê? Marília, Na ligação, ela me não é fala assim, ó, possível. eu juro, ela me falou assim, ó, Rafa, eu quebrei a mão, tô com gesso, não tô conseguindo lavar o cabelo direito, tá um caos aqui, então deixa eu tirar esse gesso, deixa eu conseguir fazer as coisas que eu não tô conseguindo fazer por causa do gesso. 12 anos ela tá com gesso na mão. E aí, não rolou essa entrevista, você acredita? Tem muito que rolar agora. Tem Cara, muito que rolar. ela me ligou assim e é isso, né? Quando eu era aquele menininho tentando, não tinha nem de estúdio. Ela me ligou, cara, com um programa de um cara só, com um canal de, sei lá, na época deveria ter seus 50 mil inscritos, assim. E ela já, assim, ligada, né? E ela tem isso, né? De ligar para as pessoas. Sim. Então, acho que essas. Como os maias faziam. Então, eu acho que essas são a. E tem, né? Pô, o Whindersson Nunes. O Whindersson, quando eu entrevistei ele pós um espetáculo. E a gente tava num camarim, num outro camarim, ele tinha o camarim dele com a equipe dele, e daí ele fez questão de pedir pra equipe dele deixar o camarim todo pra mim, pra eu poder montar meus equipamentos todos lá. Cara, você montava tudo sozinho Eu mesmo, montava né? tudo sozinho, eu chegava com 100 quilos de equipamento sozinho, na raça. E para que eu montasse todos os meus equipamentos. Na hora de fazer a entrevista, os fãs gritavam tanto na janela, tanto, tanto, que não tinha como fazer a entrevista. Aí os empresários dele falaram, não vai ter o que fazer, eles estão lá querendo foto. E ele não tava, né, ele não conseguia mais tirar foto com as pessoas. Aí ele falou, avisa pra eles que eu vou tirar foto no final, mas a gente tem que gravar a entrevista antes. Pra eles E, ó, ficarem em todo mundo em silêncio. silêncio. Todo mundo em Você silêncio. conseguiu gravar. Depois o Whindersson foi lá e tirou foto com todo mundo. E tem também a Jul Chult, né? Que a Júlia, que é minha amiga hoje, e que eu fui até a casa dela com os 100 quilos de equipamento, Niterói. Saí de São Paulo, fui, cheguei na porta da casa dela, cara. Toquei no interfone. E falei, vim entrevistar a Júlia. O pai dela falou, não mora nenhuma Júlia aqui. Pensa, o táxi já tinha ido embora. Não, 100 quilos de equipamento. Porque era táxi. Então, assim, 100 quilos de equipamento com 5 câmeras numa ruelinha, assim. E eu, como assim a Júlia não mora aqui?
Como assim? Ela me Moço, mandou você tem aqui. certeza, Ela me moço? mandou aqui, no meio do mato, em Niterói. E eu tô aqui com 100 quilos de equipamento. Essa mulher é doida. Aí eu comecei a ligar pra ela desesperado. Daí ela me atendeu e falou: Ah, e é que o meu pai sempre acha que é fã. Você imagina, você não Cara, consegue falar com ela, sei lá, e vai embora. é, Que loucura. acho que esses são assim. Tem muito perrengue, né? Mas acho que esses são perrengues interessantes do programa de um cara só. Suponhamos que para essa segunda temporada, 10 episódios, claro que você já tem em mente vários convidados, mas aquele convidado que seria o convidado que você talvez ache impossível hoje, mas nada é impossível para Rafa Dias, já percebi isso, mas que você gostaria muito de entrevistar. Então, sabe aquela pergunta bem basicona de Aham. uma pessoa que você gostaria de entrevistar Cara, no programa de uma missão? não tem como. É Marília Gabriela. Ela é minha referência. É, eu assistia os programas de entrevista dela no SBT e no GNT, porque no SBT era todo mundo que não era da Globo, no GNT era todo mundo que era da Globo. Eu era muito fã, muito fã do trabalho dela, e foi por causa do trabalho dela que eu fiz o programa de um cara só. Foi totalmente inspirado naquilo. Eu ficava assistindo as entrevistas, assim, muito. Muita gente já te decepcionou na hora de você entrevistar? Assim, por exemplo, você fala, nossa, essa pessoa tem. Meu, que história incrível dessa pessoa. Mas às vezes, sei lá, a pessoa não tá no dia Aham. bom, não sei o que. Aham, é isso aí, Rafael. É. Cara, Não? não, sabe que não? Porque eu acho. Não, porque o programa de um cara só, como eu comecei com o PC, depois foi o Felipe Neto, Você já começou com caras gigantescos na eu internet na comecei com época, né? esses dois nomes, cara. Eu comecei com o PC Siqueira e com o Felipe Neto, que eram os maiores da Sim. época. Todo mundo queria meio aparecer ali naquele espaço, sabe? Era um lugar de prestígio dar entrevista pro programa de um cara só naquele momento. Então, acho que todo mundo foi muito legal comigo. Quem eu acho que não seria, não topava dar Ah, entrevista que pra legal. mim, Que sabe? bom. Respondia Te que poupava. não tinha agenda e tal. Agora, em matéria de decepção, muita gente decepcionou nesse meio do caminho que depois voltou. Depois que Rafa Dias virou Rafa Dias. Falou assim: ah. Cara, tem. E como você é, lida com isso? Ah, eu não, cara, eu não, acho, tem algumas coisas na vida que eu aprendi, assim, que, cara, faz comigo uma vez, não vai fazer a segunda, sabe? Tipo, se uma pessoa for estrela, for escrota, for isso, for aquilo, vai fazer comigo uma vez, não vai fazer de novo, porque eu não dou o espaço pra pessoa fazer isso a segunda vez, assim. Eu acho que tem muita gente talentosa e querendo oportunidade. É, então é isso, assim, eu dou uma segunda chance, eu falo, mas, cara, se rolar de novo, Mais que certo. daí é uma questão de não querer mais trabalhar, e daí. E, e a gente tem uma clareza tão grande no que a gente está fazendo, e as pessoas sabem disso, que também, quando acontece qualquer coisa que não participa, ou isso ou aquilo, as pessoas já começam a entender Sim. o que está acontecendo, sabe? Então isso fica bem claro assim para o público e o público reconhece, sabe? A galera sabe separar bem. Agora, meio que indo pro final aqui do nosso papo, Rafa, o cara quer empreender. Você é um exemplo, uma história de um cara que teve que voltar para casa, que muitas vezes duvidou do próprio potencial, próprio projeto, tal, não sei o quê, mas conseguiu chegar lá nessa metade do caminho, porque ainda tem um caminho grande pela frente. Qual que é a mensagem? Qual que é a dica? A dica, eu acho que essa de ninguém chega a lugar nenhum sozinho, assim, eu acho que a equipe, a galera que tá fazendo contigo é tão importante quanto você, assim, não existe diferenciar isso, assim, para mim, eu acho que essa é a coisa que eu mais vi ao longo da vida mesmo, sabe? Com tudo que eu fiz, assim, tudo que eu fiz, eu acho que a valorização da equipe, eu acho que é a coisa mais importante, assim, no meio desse processo. É, e nunca você vai chegar, entendeu? Nunca tá ganho o jogo. Eu tava falando isso com a Camila e com a Camila Frender e com a Jana Rosa. Antes da gente começar o evento que a gente lançou a nova programação, eu tava conversando com elas, assim, e a gente tava conversando porque elas
Já tem uma história, né? A Jana é uma história de MTV, a Camila é uma história de roteirista e já viu muita coisa também nessa televisão, na internet, nesse meio de famosos. E a gente ter a certeza que o jogo nunca tá ganho, cara. O jogo nunca tá ganho. Você nunca pode achar que você ganhou o jogo. A vida é um jogo e tá todo mundo jogando e você vai jogar até o fim. Não tem um momento que você. Ai, tá tudo. Não existe esse momento, sabe? Concordo. E como empreendedor, é isso, cara. Você vai ter que continuar jogando o jogo, sabe? E tem hora que a regra muda, e tem hora que tem outras peças nesse jogo. E é isso, o jogo nunca tá ganho. E onde o Rafa quer estar, ou então como Rafa quer estar daqui a 10 anos? Já sei que não vai ser na praia. Cara, mas será que não pode ser, sei lá, em Los Angeles, assim? Será que não pode ser por lá? Pode ser, né? Pode Pode ser. ser. E se Já você quiser, pensou? já deu para saber que você vai estar. Será? Pietra, se prepara, porque olha, vai ser assim. Será, gente? Não sei, mas eu acho que eu não sei onde eu vou estar. Honestamente, assim, eu acho que eu tô deixando a vida me levar um pouco também, sabe? Eu não imaginava que a gente chegaria onde chegou tão rápido. Você pode não saber onde você está, mas está construindo uma história gigantesca, Rafa. Obrigado, cara. Parabéns, Você viu, também, cara? né? Pô, Você se tem tô tentando. história, Tô tentando, Rafa, tô tentando. Rafa, para quem quiser saber mais de você, para quem quiser te acompanhar, para quem quiser não só saber de dia, mas saber de Rafa, Uhum. onde que a pessoa te encontra, onde a pessoa fica mais ligada na sua Cara, história. meu arroba é Diazeira, sim, é Diazeira. É de uma década atrás, então é Total. Diazeira, não tem como. Mas é Diazeira, Instagram, Twitter, todas as coisas. Ainda mais em Floripa. É muito É Floripa. super Diazeira, Como que é o né? nome da sua mãe? Desculpa. Thelma. Thelma. Dona Thelma, daqui a pouco eu levo o rapaz aí pra comer uma ostra lá no sul da ilha, porque se ele não volta muito pra aí, vai ser obrigado. Eu e a Pietra, a gente vai levar ele aí pra te visitar. Cara, minha mãe manda as marmitinhas congeladas Mentira. de feijão, de carne assada de panela, de tudo. Congelado ela faz. Ah, Daí os meus amigos que sobem de Floripa Floripa pra para cá, São te Paulo de trazem. carro, trazem um coolerzão. Minha mãe o esquema já tá todo armado para minha mãe poder mandar as marmitas congeladas para Bonitinha. Floripa, E para São parabéns, Paulo. né? Pra ela e seu pai também, É. por terem acreditado. Cara, eu falei isso do meu pai, mas tem uma coisa que é bem importante falar. Meu pai sempre foi empreendedor, tendo uma gráfica, mas ele ainda assim tinha um outro trabalho e tudo que ele ganhava nesse outro trabalho, ele investia nessa gráfica e tal, e ele sempre foi empreendedor. E eu olhava para aquilo e eu via o quanto ele trabalhava, porque ele sempre trabalhava até 1 da manhã e daí depois ele trabalhava num banco 6 da manhã até as 2 da tarde, depois na gráfica, era uma loucura. Eu olhava para aquela vida dele e eu falava, jamais eu vou empreender na minha vida. Eu quero poder fechar minha Tapa na gaveta. cara, tá ele empreendendo na vida. Eu falava assim, eu quero poder fechar minha gaveta do trabalho, ir embora e acabou. Quem disse que eu consegui, né? Não Nunca tem fui como. contratado em lugar E nenhum. que assim continue trilhando a sua história. Rafa, muito obrigado mesmo. Obrigado vocês, obrigado Valeu. por vocês. Foi um prazer estar aqui, contar a história e poder participar também, né, desses empreendedores que estão começando, porque é isso, gente, o digital tá aí, o negócio chegou e a gente tem que saber fazer a coisa acontecer, com muita verdade, e eu acho que o principal de tudo isso, assim, é a honestidade naquilo que a gente está fazendo também, sabe? Porque o público reconhece, entendeu? O público olha e sabe separar as coisas, assim. Com toda certeza. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Rafa Dias. Que baita inspiração. Curtiu? Ah, lógico que você curtiu, né? Se você ainda não curtiu o vídeo, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Muitas histórias ainda virão. E uma hora a gente traz o Rafa de volta aqui, porque ele vai ter mais capítulos na história dele para contar. E se você tá a fim de empreender, sua loja online e tudo mais, 1000 soluções possíveis lá na yamp.com.br. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!